WW de hoje, nós falaremos bastante sobre como o conflito mexe com o tabuleiro geopolítico mundial e como o Brasil enxerga o confronto. Nós temos uma entrevista exclusiva com o secretário de África e de Oriente Médio do Itamaraty, embaixador Carlos Duarte. E conosco aqui participa hoje um super convidado, Guilherme Casarões, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em Oriente Médio. Muito obrigado, viu, Guilherme, por ter vindo aqui. Muito legal a sua presença aqui, necessária. Caio, é um prazer. Thaís, Lorival, Daniel, que está ali nos assistindo também. Que alegria estar aqui com vocês e que triste falar desse assunto, mas é necessário também que a gente esmiúce a geopolítica da região. Exatamente. O Guilherme já deu a deixa aqui comigo, os parceiros de todo dia. Thaís Herédia, boa noite. Lorival Santana e o nosso diretor em Brasília, Daniel Hittner. Como a gente tem feito aqui em todos esses dias, vamos começar com uma breve reportagem sobre esse dia, né? Atualizando quem nos assiste sobre o que foi o dia de hoje, esta quarta-feira, na guerra lá no Oriente Médio. O Brasil, que está na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, convocou, como eu disse há pouco, uma nova reunião para tratar da violência no Oriente Médio. O primeiro encontro, um dia após Hamas atacar Israel, terminou sem uma declaração final sobre o conflito que entrou no seu quinto dia. Veja na reportagem de Saulo Tiossi. Mais uma vez, as sirenes são disparadas em Askelon. A cidade no sul de Israel, alvo dos ataques de sábado, voltou a estar sob a ameaça dos foguetes do Hamas. Um prédio ao lado de um hospital foi atingido. Não houve feridos, segundo relatos locais. Desde a madrugada, o sistema de defesa antiaéreo tem sido acionado. O Domo de Ferro interceptou vários foguetes lançados de Gaza. Tensão também na fronteira norte com o Líbano. O Hezbollah afirma ter lançado mísseis contra Israel em resposta à morte de membros do grupo durante bombardeios. Enquanto isso, a ajuda estrangeira vem dos Estados Unidos. A munição prometida chegou a Israel. E nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano Antony Blinken anunciou mais apoio. Nós estamos enviando um imenso porta-aviões, um dos maiores da nossa frota, para a região. E isso é uma mensagem clara do nosso apoio a Israel. Israel continua contando as vítimas. Nesta quarta-feira, o número de mortos chegou a 1.200, a maioria civis. E existe ainda o drama dos sequestrados. O Hamas fala em mais de 100. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o líder do Partido da Unidade Nacional, Benny Gantz, anunciaram que o país está formando um governo de emergência e um gabinete de gestão de guerra para definir as próximas estratégias. A expectativa é de uma invasão por terra em Gaza a qualquer momento. Por enquanto, o ataque aéreo é a principal estratégia, além da suspensão do fornecimento de energia e combustível a Gaza. As ruínas no território palestino aumentam a cada dia com os bombardeios incessantes. Autoridades locais falam em 1.100 mortos. A ONU informou que 11 funcionários estão entre as vítimas. A âncora da CNN Internacional, Cristiane Amanpour, entrevistou um médico que atua na faixa de Gaza. Ele falou sobre o sofrimento das famílias ao ouvirem os alertas de bombas. This warning, you just run away with your kids, and sometimes people run away without taking their kids because she is able to carry one with her, but the others are in the other room or in the second floor, on the third floor. No time, and the house will be demolished on top of them. Os ataques em Gaza já tiraram 220 mil pessoas de suas casas. Quase 100 escolas viraram abrigos. Em meio ao conflito, o violinista Alessandro, que viajou para Israel a passeio, comemora a confirmação do retorno dele no avião da Força Aérea Brasileira nesta quinta-feira. Durante os ataques aéreos, ele improvisou uma apresentação no hotel onde está. E através da música trazer um pouco de alento, tanto para as pessoas que
escutaram o concerto e muito também para mim. Foi um alento muito grande para mim também poder tocar um pouco de música e trazer um pouco dessa linguagem universal que é a música para quebrantar um pouco esses corações de todos nós aflitos pela essa situação. Vamos lá para a análise. Guilherme Casarões, o desfecho dessa guerra é mais difícil porque estamos diante de um mundo multipolar sem uma potência dominante para gerenciar o conflito ou ajudar a gerenciar o conflito? Caio, eu não tenho certeza por uma razão. Os Estados Unidos, enquanto foram a potência unipolar do mundo, ou mesmo antes, na época da Guerra Fria, nem União Soviética nem Estados Unidos foram capazes de administrar esse conflito da perspectiva das grandes potências. Então pode ser até que a multipolaridade abra um caminho para que outros países se envolvam numa tentativa de negociação, de cessar-fogo, qualquer coisa que possa colocar, pelo menos temporariamente, a cessação das violências e possa iniciar dali uma negociação de paz, que aliás a gente não vê no Oriente Médio, naquela região em particular, há pelo menos 15 anos. Então pode ser que China, Rússia eu acho difícil, mas China, o Brasil, a própria Índia, tem aí uma possibilidade de conversar com as partes envolvidas e tentar um caminho a partir daí. Então, a multipolaridade, nesse caso em particular, pode até ser boa e a gente espera que, de alguma forma, a própria presidência brasileira no Conselho de Segurança sirva para dar início a esse processo de negociação. Joia, eu queria, inclusive, estender até essa primeira análise, primeira roda nossa, justamente sobre isso, né? Tratar de geopolítica, né? Do tabuleiro geopolítico e como essa guerra mexe com ele. É possível a gente avaliar para quais países o atual conflito, é ruim dizer assim, mas para quais países o atual conflito é positivo e para quais países esse conflito é negativo e como esses players estão se movendo diante do conflito e de seus interesses particulares? Olha, julgar pelos relatos que a gente recebe de Israel e de Gaza, parece que há um envolvimento muito direto da República Islâmica do Irã com o Hamas nesse contexto específico. A gente já sabia dos laços entre o Irã e o Hamas, que datam de mais de uma década, mas agora a gente tem mais clareza de que o Irã pode ter abastecido o Hamas com armas, ajudado no planejamento dos atentados de sábado. Então, o Irã parece ter um envolvimento muito direto com esse conflito e isso faz sentido dentro do timing que a gente está vivendo. Geopoliticamente, o Oriente Médio viveu uma transformação nos últimos 15 anos, muito em decorrência da Primavera Árabe, de todas as transformações que a gente viu na região, em que a Arábia Saudita se torna um grande jogador do Oriente Médio, sempre foi importante, mas se torna ainda mais importante, interferindo inclusive em outros conflitos da região, como na Síria e no Iêmen, e o Irã é o principal inimigo da Arábia Saudita dentro dessa geopolítica mais ampla. E a gente viu recentemente uma tentativa de aproximação mediada pelo governo Biden, pelos Estados Unidos, entre a Arábia Saudita e Israel. Pode ser, essa é uma hipótese a se pensar, que o envolvimento do Irã e o timing desse ataque tenham também a ver com uma tentativa de obstruir, de impedir essa aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, que colocaria os sauditas numa posição extremamente privilegiada na geopolítica do Oriente Médio. E onde você coloca a Rússia e China aí nesse tabuleiro? Olha, a Rússia tem laços históricos com o Oriente Médio que se manifestam hoje, sobretudo, na relação com a Síria, com o governo sírio. Lembrando que a Rússia foi, de alguma forma, parte na guerra civil síria, ajudando o governo Bashar al-Assad, e a Rússia também tem relações relativamente fortes com o Irã. Então, os russos se beneficiam dessa geopolítica que favorece o Irã de uma maneira mais imediata. Apesar do que, e esse também é um ponto meio contraditório dentro do paradoxo do Oriente Médio, os russos, curiosamente, mantêm boas relações com o governo Benjamin Netanyahu. Essa relação entre Rússia e Israel, ela veio se desenvolvendo nos últimos anos e está numa etapa relativamente positiva, se a gente pensar assim. O caso chinês é particularmente interessante, porque a China demorou muitos anos, eu diria décadas, inclusive, para se envolver de maneira mais direta na dimensão política da geopolítica do Oriente Médio. A gente não ouvia falar de participação chinesa em basicamente nada dali, nenhuma negociação de paz, nenhum envolvimento, nenhuma declaração mais assertiva com relação às guerras da região. E a China, nesse momento, fez um movimento interessante de aproximar Irã e Arábia Saudita, porque isso atende aos interesses econômicos chineses e de entrada de investimentos chineses na região. Inclusive, muito recentemente, diante da expansão dos BRICS, a China convidou tanto o Irã quanto a Arábia Saudita para ingressarem no bloco. Esse pode ser um sinal de que a China
é, nesse momento, o país a quem mais interessa uma paz na região como um todo. E, claro, isso passaria pelo conflito Israel-Hamas, mas passaria também por uma normalização de relações entre sauditas e iranianos. Vamos colocar o Lorival agora aqui. Lorival, quais são os dilemas ali, tratando de Estados Unidos, né, que a guerra traz para os Estados Unidos? Hoje, inclusive, os Estados Unidos mandaram o porta-aviões Gerald Ford, né? A gente vai colocar aí as imagens, né, do Gerald Ford indo até ali a região próxima ao conflito. Tem um cansaço da população americana, do eleitorado americano com essas intervenções militares em outros países? O que está em jogo para os Estados Unidos hoje? E até o que diferencia de conflitos passados na mesma região a posição americana? Bem, esse ataque do Hamas, ele ocorreu num momento em que havia um estresse e um questionamento da credibilidade do compromisso dos Estados Unidos com a defesa da Ucrânia, por falta de material mesmo, né, de capacidade financeira e militar, e também pela questão política, né? A Câmara dos Deputados está paralisada, sem um presidente, o alto déficit, o endividamento dos Estados Unidos, da ordem de 33 trilhões de dólares, é algo que está sendo objeto de muita pressão por parte dos republicanos que comandam a Câmara dos Deputados, e tem eleição no ano que vem. Então, para a China e para a Rússia, interessa essa sobrecarga, esse estressamento, esse estresse sobre os compromissos dos Estados Unidos com os seus aliados, sendo que Israel é o seu principal aliado, um dos seus principais aliados ao lado do Reino Unido, né? Então, a relação é muito próxima. De maneira que o cálculo aqui é o de demonstrar que os Estados Unidos não têm condições de honrar os seus compromissos militares. Isso interessa à Rússia e interessa à China. Interessa à Rússia fazer com que os Estados Unidos, digamos, dividam a sua atenção entre Ucrânia e Israel. É evidente que quando Israel é ameaçado, isso atrai muito a atenção dos Estados Unidos, e ele não tem como manter o mesmo foco, o mesmo esforço sobre a Ucrânia, ainda mais nesse contexto político que eu descrevi antes. E também interessa à China, porque a China está literalmente testando as águas, no caso, as águas do Mar do Leste da China, para anexar Taiwan, com a qual também os Estados Unidos têm um compromisso de defesa. Então, esse é realmente um desafio geopolítico, geoestratégico fenomenal para o governo de Joe Biden, no momento em que há uma enorme tensão política, uma enorme dificuldade do país de se unir, mesmo em momentos de crises tão graves quanto essa. Tanto que ele está sendo objeto de muitas críticas, porque liberou 6 bilhões de dólares para o Irã no mês passado, para obter a libertação de 5 prisioneiros americanos, e ele também tentou um acordo nuclear com o Irã, e ele firmou, ao lado do presidente Barack Obama, quando ele era vice, o acordo nuclear que depois o Trump rompeu. O Lorival, o Guilherme colocou um pouco essa questão, né? Até que ponto o interesse do Hamas nessa guerra é inviabilizar o que a gente pode chamar eventualmente de normalização, digamos assim, que Israel vem tendo com alguns países do mundo árabe nos últimos anos? Sim, existe essa preocupação do Hamas, né, de o Irã, ao entrar na órbita da China, porque foi isso que aconteceu, a China arbitrou, mediou uma aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita, e que isso, o Hamas fosse um pouco, talvez, abandonado ou preterido pelo Irã dentro do quadro da aproximação entre a Arábia Saudita e Israel. Mas o terrorismo, ele tem uma inteligência própria, que é o seguinte: o objetivo do terrorismo é dominar os sentimentos, as emoções e as ações do adversário. E é isso que nós estamos assistindo nesse momento. O terrorismo do Hamas conseguiu
provocar a fúria, né, a indignação, absolutamente justificados, por sinal, de Israel, que está, neste momento, destruindo a faixa de Gaza. Essa destruição da faixa de Gaza, para quem não está familiarizado com o raciocínio do terrorismo, parece ruim para o Hamas, mas não é. Ela é boa para o Hamas. É isso que o Hamas deseja, porque periodicamente o Hamas sente a sua perda de controle, de apoio por parte da população palestina. Quando há um momento de normalidade, a população palestina, e eu estou me baseando em pesquisas, que existem pesquisas de opinião dentro da faixa de Gaza, e também nas minhas 4 idas entre 2007 e 2017 até a faixa de Gaza. Conforme há uma normalização, os palestinos vão questionando a gestão do Hamas, a opressão do Hamas, que é fortíssima e que não faz sentido para a grande parte da cultura dos palestinos. Então, o Hamas precisa de uma nova guerra com Israel. Essa é a 5ª guerra já que o Hamas provoca. Então, nesse quadro, o Hamas, para se perpetuar ali no poder, quanto maior for a ferocidade de Israel, num primeiro momento vai desbastar a infraestrutura do Hamas, vai dificultar operacionalmente, vai matar muitos militantes, muitos comandantes do Hamas, inclusive, combatentes, etc. Mas, num segundo momento, o Hamas se perpetua. Pode ver o caso do Talibã. Não é à toa que Israel está chamando isso de 11 de setembro de Israel. Israel está reagindo do mesmo modo que os Estados Unidos reagiram e 20 anos depois é o Talibã que está no poder no Afeganistão, mais forte do que nunca. Vamos lá para Brasília perguntar para o Daniel Hittner, nosso diretor da sucursal. Daniel, qual que é a disposição dos países árabes de entrarem na guerra contra Israel? Olha, Caio, de forma muito simplificada, eu vejo ali 4 frentes potenciais de conflito. Além, obviamente, da faixa de Gaza, Cisjordânia, Líbano e Síria. Mas as coisas não são tão simples. Você não pode interpretar Hezbollah como Líbano. E tem vários outros fatores aí. Normalmente, aqui em Brasília, quando a gente fala de negociações políticas, você sabe muito bem, aqui em Brasília, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Agora, isso no tabuleiro internacional nem sempre se comprova verdadeiro. Veja o caso de Bashar al-Assad na Síria, por exemplo. É muito próximo do Irã, é um aliado do Irã. O Irã é um aliado do Hamas. Portanto, Bashar al-Assad é um aliado do Hamas? Não, de forma nenhuma, porque o Hamas apoiou a oposição síria na guerra que esteve em curso na tentativa de deposição de al-Assad. Então, al-Assad provavelmente tomará uma postura de se distanciar ou de calcular muito bem a entrada nesse conflito e um certo distanciamento do Hamas. Desafio muito grande é o papel do Irã. Isso não está claro. Os Estados Unidos, o Pentágono, deu declarações de que é muito bom o Hezbollah e o Irã pensarem 2 vezes antes de entrarem no conflito. O simbolismo desse porta-aviões do Gerald Ford circulando ali nas áreas próximas é muito forte e dá uma capacidade também, um poderio, inclusive aéreo ali de longo alcance para Israel, uma colisão que suportaria Israel muito forte. Agora, uma coisa que mudou muito nos últimos anos é essa disposição de países vizinhos de dialogar com Israel. Os acordos de Abraão. Hoje, por exemplo, você vê em Dubai turistas israelenses circulando livremente, se divertindo, gastando. Isso era inconcebível 5, 10 anos atrás, né? Isso era inconcebível. E existe uma simpatia, uma solidariedade do mundo nos últimos dias por Israel, muito justificada, obviamente, pelos ataques, que Israel não pode perder. Veja você, Caio, que a gente teve nos últimos dias a bandeira de Israel refletida no portão de Brandemburgo, em Berlim. Olha o simbolismo, olha o que isso significa. A bandeira de Israel no centro de Berlim. Essa simpatia e solidariedade do mundo, Israel também não pode desperdiçar. Então, é muito importante que Israel não calcule de forma desproporcional a sua resposta para não perder essa solidariedade. Vamos olhar a economia um pouquinho agora. Thaís Herédia,
há 3 grandes aí fornecedores de petróleo no mundo, né? Arábia Saudita, Rússia e Irã, que também são muito impactados ali por esse conflito. Por que até agora, a gente tem conversado bastante sobre isso também, Thaís, todos os dias aqui na redação, a variação do preço do petróleo não se alterou muito desde sábado? Caio, o petróleo subiu 4% na segunda-feira e passou a cair desde então. Só hoje a queda foi de 2%. E esse é um reflexo, desculpe, de uma preocupação global que tem muito mais a ver com a demanda, da demanda por consumo do que pela oferta do petróleo no mundo inteiro. Então, a primeira identificação é da contenção da guerra. A guerra ainda está contida entre Israel e Gaza, com repercussões ali fronteiriças com o Líbano, com a Síria, mas essa discussão geopolítica toda que a gente ouviu aqui, a gente tem tratado dela esses dias todos, ainda não apareceu um sinal mais forte de que ela vai atravessar fronteiras mais longas, né, para chegar ao Irã, por exemplo, que é um dos grandes produtores, como você colocou. Mas os países estão lidando com graves problemas econômicos. O Lorival acabou de lembrar aqui a situação fiscal dos Estados Unidos, que tem um déficit, um buraco nas contas gigantesco, uma dívida que aumentou muito, com um juro que está muito alto. Então, o equilíbrio da percepção de risco sobre as economias, a percepção de gestão e condução dos países sobre os seus próprios problemas, a China, por exemplo, a China tentando, como o Casarões disse agora, ter um protagonismo maior, mas ela está lidando com a maior crise econômica em 20 anos. O país não vai crescer, ela está para anunciar estímulos, quer dizer, boa parte da melhora do mercado financeiro nesses 3 dias da semana se deu em função da expectativa pela melhora na China e não em função da guerra. Então, a demanda pelo petróleo, ela está seguindo essa mesma lógica. Ora, mesmo que em função da incerteza provocada pela guerra, haja alguma percepção de que a economia global vai esfriar, ora, a economia global esfriando é menos demanda para o petróleo.